Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade às operações envolvendo os racionais, tá? Hoje a gente trabalha com a potenciação. Vamos só fazer uma retomada, lembrando, né, da ideia, da definição de uma potência, né? Quando eu tenho um produto de fatores iguais, eu posso escrever esse produto de uma maneira abreviada, né? Então, por exemplo, eu tenho aí 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que eu tenho 5 fatores 3, né? Então, essa escrita da multiplicação de fatores iguais eu posso representar pelo que a gente chama de potência, tá? Então, é a isso que a gente chama de potência. Essa potência tem o expoente natural. Nas próximas aulas a gente vai aprender o expoente inteiro, vai poder ser negativo. Então, isso aqui, esse conjunto, 3 e o 5, é o que a gente chama de potência. E aí eu tenho a definição de dois carinhas, né? Eu tenho o 3, vai ser a base da potência, indica aquilo que se repete, e o 5 é o expoente da potência, indica quantas vezes a base vai repetir. Tá? Então a base é 3, o expoente é 5, eu tenho 5 fatores 3. O que a gente vai começar a fazer, trabalhando com racionais, a ideia dos naturais e dos inteiros a gente já fez, quando a gente trabalhou com os números inteiros, né? A potenciação envolvendo números inteiros. Para englobar o conjunto dos números racionais, eu vou trabalhar com frações e decimais. Aí eu consigo todos os números racionais. Vamos começar pensando nas frações. Esse produto, como que eu multiplico mesmo frações? Eu tenho que multiplicar tudo que está lá em cima e eu tenho que multiplicar tudo que está lá embaixo. Então eu posso escrever essa multiplicação assim: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, e lá embaixo o produto de todos os quatros. Lá em cima eu não tenho a multiplicação de fatores iguais, 3, e o 3 ele não está se repetindo 5 vezes, então eu posso escrever 3 elevado à quinta potência, assim como lá embaixo eu tenho 5 fatores 4, então é 4 elevado à quinta potência. Então olha só como que nós vamos fazer a potência de uma fração. É a potência do número de cima e é a potência do número de baixo. Então, sempre que a gente tiver uma potência de uma fração, eu vou fazer a potência dos dois elementos da fração. Aqui só uma observação: a necessidade dos parênteses, tá? Então, quando eu não tenho parênteses, por exemplo, se eu tenho 3 quartos elevado à quinta potência, isso aqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 sobre 4. O que está elevado à quinta potência é só o 3. Tá? Então, para eu garantir que o 4 também está elevado à quinta potência, que a fração está elevada à quinta potência, eu tenho que colocar os parênteses. Se eu não coloco os parênteses, a fração não está elevada àquele expoente, é só o numerador da fração. Olha o Diguinho aí, o que você traz para a gente, Diguinho? Toda potência de base positiva é positiva. Então, só retomando a ideia dos sinais, né? Isso a gente já fez quando a gente trabalhou com os números inteiros. Se a base da potência é positiva, o resultado é positivo. Toda potência de base negativa é positiva se o expoente for par. E é negativa se o expoente for ímpar. Tá? Então, se a base é negativa e o expoente par, o resultado é positivo. Se a base é negativa e o expoente ímpar, o resultado é negativo. E aí a ideia do cálculo da fração. A potência de um número na forma fracionária é a potência que se obtém elevando cada elemento da fração ao expoente dado. Vamos lá trabalhar com mais alguns exemplos, então. 2 quintos elevado ao cubo. Então é o 2 quintos vezes 2 quintos vezes 2 quintos. Como que multiplica frações? Multiplica tudo que está lá em cima e multiplica tudo que está lá embaixo. Fica 2 ao cubo, 5 ao cubo, 8, 125 avos. Menos 4 terços elevado à quarta potência. Perceba que esse menos ele está dentro dos parênteses, então ele faz parte da base da potência. Então a base é negativa e o expoente é par. O resultado é positivo. 4 terços elevado à quarta potência é 4 terços vezes 4 terços vezes 4 terços vezes 4 terços, que é 4 à quarta e 3 à quarta, dá 256,81 avos. 3 oitavos ao quadrado. A base é positiva, então independente do expoente, o resultado vai ser positivo.
3 ao quadrado e 8 ao quadrado. Já não vou mais escrever como produto, tá? Já vou pensar na ideia já da escrita com a potência de cada um dos elementos da fração. 3 ao quadrado, 9. 8 ao quadrado, 64. Menos 6 sétimos elevado à quinta potência. Base negativa, expoente ímpar. O resultado é negativo. 6 à quinta e 7 à quinta. 6 à quinta é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, que dá 7.776. E 7 à quinta é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 16.807. Ah, Digão, não precisa simplificar a fração? Aqui eu vou dar uma dica. Você consegue simplificar a fração que é resultado de uma potência se você conseguir simplificar a base. 6 sétimos, você consegue simplificar? Não. Então, nenhuma potência dos 6 sétimos vai ser possível simplificar. Porque lá em cima eu só tenho fatores 6. Lá embaixo eu só tenho fatores 7, que não vai dar para fazer o cancelamento. Tá bom? Então, só é possível simplificar a fração que é resultado de uma potência se você conseguir simplificar a base dessa potência. A potenciação com racionais, o 0,6 ao cubo. A base é positiva, então o resultado é positivo. 0,6 ao cubo é 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. Aqui eu vou dar uma dica, tá? Quando a base da potência é um número decimal, a quantidade de casas decimais do resultado dessa potência vai ser a quantidade de casas decimais da base vezes o expoente. Então, aqui a base tem uma casa decimal. O expoente é 3. 1 vezes 3, 3. O resultado tem 3 casas decimais. Então, eu posso fazer assim. Posso pensar no 6 ao cubo, que é 216. E aí eu vou verificar a quantidade de casas decimais. Como a base tem uma casa decimal e o expoente é 3, 1 vezes 3, o resultado vai ter 3 casas decimais. Conta 3 e põe a vírgula. Então é o 0,216. Tá? Fala, Diguinho, traz essa dica aí pra gente. A quantidade de casas decimais de uma potência com a base decimal finita e expoente natural é igual ao produto da quantidade de casas decimais na base pelo valor do expoente. Tá? Então eu vou desconsiderar a vírgula, fazer a potência e depois considerar a quantidade de casas decimais. Vamos a mais um exemplo. 1,24 ao quadrado. Base negativa, expoente par, o resultado é positivo. Agora, para fazer o valor do resultado, o valor absoluto, eu vou desconsiderar a vírgula e fazer o quadrado de 124. Então, eu vou fazer 124 vezes 124. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 4 vezes 1, 4. Põe o mais ou 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Põe 2 mais agora, ou 2 zeros. 1 vezes 124 é 124. Fica 6, 7, sobe 1, 12, 1, 13, 5, 1. Aí eu vou verificar a casa decimal. A base tem 2 casas decimais, o expoente é 2. 2 casas decimais da base, 2 o expoente, o resultado tem 4 casas decimais. Conta 4 e põe a vírgula. Então é 1,5376. Beleza? Mais exemplos. 0,2 menos 0,2 a quinta potência. Base negativa, expoente ímpar, resultado é negativo. Então eu tenho que fazer esse 0,2 elevado à quinta potência. Esquece a vírgula, faz 2 à quinta. 2 à quinta é 32. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. Aí eu vou considerar as casas decimais. A base tem uma casa decimal, o expoente é 5. 1 vezes 5, o resultado tem 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5 e põe a vírgula. Então é 0,00032. Beleza? Último exemplo é o 0,07
elevado ao cubo. Base negativa, expoente ímpar, resultado é negativo. Agora eu vou fazer o 7 ao cubo. O 7 ao cubo é 343. Feito isso, eu vou verificar as casas decimais. 0,07 tem duas casas decimais. O expoente é 3. 2 vezes 3, o resultado tem 6 casas decimais. Conta 3, 4, 5, 6 e a vírgula. Então é menos 0,000343. Beleza? Então essa foi a aula de hoje. Até a próxima.